Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Pessoal, no episódio de hoje, tô aqui com a Camila Clídio, Camila da K2 Soluções. Camila, seja muito bem-vinda aqui no Boteco Solar. Eu tô aqui animadíssima, ansiosa, porque a gente passou esse mês de outubro, né, entrevistando clientes finais. Foi um período muito bacana, a gente acabou aprendendo diferentes perspectivas, né? Mas a gente voltou aqui para as nossas raízes e trouxe aqui a sua história. Sua história eu achei muito massa, né? Na hora que eu vi lá e eu queria começar, né, Camila, primeiro te agradecendo por estar aqui, por estar participando. E eu já queria emendar uma pergunta logo de cara, Camila. Queria inaugurar aqui, né, essa retomada, perguntando também por que que você se inscreveu no Boteco Solar. Atenção, pessoal que está se inscrevendo. Agora eu vou perguntar isso também. Camila, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Assim, a gente fica. Quando eu me inscrevi no canal, quando eu me inscrevi para falar com vocês nesse momento, foi justamente para falar para todos que estão nos ouvindo, que a K2 ela surgiu no meio de um furacão, e como um furacão sempre tem uma solução. Então, é nos momentos difíceis que a gente acha um caminho, uma portinha ali paradinha esperando para a gente trilhar e para a gente achar a solução das nossas vidas. Então, eu queria compartilhar com vocês como foi o meu começo, justamente para vocês que estão começando, saber que é difícil, mas é prazeroso e é muito gratificante de chegar lá e ver tudo que você passou e ver tudo que está na sua frente hoje construído, né? Não, muito massa. E eu acho muito legal essa questão assim do compartilhar a experiência, de contar as histórias, sabe? Eu acho que toda essa troca que a gente tem aqui no Boteco é muito rica, né? Isso, é muito bom, assim, ver o que as pessoas passam, ver, compartilhar as informações, as dicas que dão, e a gente usar na nossa empresa, né, usar no nosso dia a dia, né, nem para aqueles que não têm empresa, mas, assim, é importante no nosso dia a dia a gente ter uma programação, um estudo de como vai ser, como eu vejo lá na frente, né, nos programar para o futuro, e levar o aprendizado do passado também, que é aquela coisa assim, ó, vai acontecer de novo, então eu já sei como fazer, então a gente já se programa e tem um planejamento estratégico para isso, para o futuro. Ah, não, muito massa. Bom, Camila, conta pra gente, né? Como foi que você começou na Solar? Bom, é aquilo que eu falei, eu estava no meio de um furacão, me mudando, né? Estava vindo do Paraná, 17 anos no Paraná. Cheguei no Rio Grande do Sul, região noroeste do Rio Grande do Sul. Nós ficamos mais próximos da Argentina do que da nossa capital. E eu me vi não sabendo o que fazer e não sabendo administrar a rotina do dia a dia. Foi aí que eu conversei com um dos meus amigos lá do Paraná, agradeço ele de coração até hoje. E ele me falou assim: Camila, vamos lá, você tem vontade de estudar, você tem coragem de enfrentar, e vamos escolher, vamos achar um rumo para você que está aí desenvolver. Não vamos voltar para trás, vamos seguir para frente. E aí foi que ele me apresentou a energia solar, e a gente foi atrás, a gente correu, a gente estudou, a gente é, criou vínculos com parceiros e a gente foi atrás de parceiros, a gente visitou eles, a gente colocou a mão na massa, né? É, eu subi em telhado muitas vezes, subi em telhado, então eu fui assim, todas as etapas da empresa a gente participou. Então, a etapa de vendas, a etapa de pós-vendas, a etapa de instalação, a gente estava lá vendo como é que apertava o parafuso, como é que instalava, fixava o trilho. Então, a gente foi à luta e começou a K2 em 2018, aqui em Cerro Largo, dessa maneira, né? Não, muito bom. E vocês sempre foram de Cerro Largo? Como é que foi?
Não, a gente ficou 17 anos no Paraná, né? Em Araucária. E aí a gente voltou para Cerro Largo, porque a família do meu esposo e a minha família, elas são aqui de cidades vizinhas. A família do meu esposo é de Mato Queimado e a minha família é de Caibaté. E aí a gente retornou para ajudar o pai do meu esposo, né? Que na época e até hoje ele está em tratamento de câncer. Entendi. Então vocês acabaram indo por conta da família e aí pensou, opa, o que que dá pra gente fazer aqui? Vamos investir em energia solar. E aí começou o trabalho. Isso. Aí a gente viu, né? A gente viu e a gente buscava também uma forma de trabalhar que nos satisfazesse, não só financeiramente, mas que a gente tivesse assim, ó, vendo para o futuro das nossas filhas e o futuro dos sobrinhos, o futuro das crianças, né? O que que eu posso melhorar como ser humano, né? Então, eu vi na energia solar uma fonte alternativa para o futuro dos nossos filhos. Então, vai reduzir, é uma energia totalmente limpa, né? Então, isso foi o que mais me levou para o ramo de energia solar, porque eu pensava assim, como eu vou proteger o futuro? Como que eu vou fazer no futuro? Qual é a herança que eu vou deixar para as minhas filhas assumirem, né? Então, qual o meu papel como mãe, como membro da sociedade, como pessoa? O que que eu posso melhorar nesse caminho, né? Então, foi aí que a gente viu que a energia solar era o caminho que a gente ia e ia com, assim, a gente amou sim, a gente leva para nossa vida, é o nosso dia a dia, então a gente fazer com amor é a chave, acho que, de todo o processo. Então, fazer o que você acredita, fazer o que você ama, é a chave de todo o processo. Então, não pensar assim, como eu vou lucrar com isso, né? Então, deixar isso para segundo plano, o que que eu posso melhorar como ser humano, o que que eu penso para o futuro. Então, a energia solar tem tudo a ver hoje com a minha ideologia, com o que eu penso, né? Então, isso a gente trabalha com amor todo dia. Não, e é incrível, né? Porque quando a gente fala de solar, a gente também acaba falando de propósito, né? Então é muito forte Uhum. essa questão de propósito e a gente todo dia acordar e ir à luta, enfim, é um setor tão movimentado, né, em termos de mudanças, de questão de regulação, e recentemente a gente teve essa questão da eleição, então teve um integrador me falando, olha, tem cliente que está aqui na dúvida se vai ou não vai por causa das eleições, dependendo do resultado, e a gente entrou num papo, né, o pessoal do Boteca, né, de como Uhum. gente, não importa quem vai ganhar na eleição. O que importa é como é que a energia solar vai ajudar todo mundo da mesma forma, independente de quem esteja, de quem não esteja. Então a gente vê essa questão assim, a Uhum. energia solar é vantajosa, né? É, quando eu tenho esse impacto, né, quando eu vou fazer uma venda, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente fica ali no escritório, fechado em quatro paredes, e eu sou uma pessoa que vou bastante a campo, né? Eu gosto de atender, eu gosto de falar, eu gosto de ver o que está acontecendo, o que que eu posso melhorar no meu processo. E quando eu durante ao longo dessa semana que a gente viveu mais esse quadro econômico do nosso país, a gente se defrontou com essas perguntas, com esses questionamentos, né? Eu vou segurar, eu vou, não sei o que vai acontecer. Tá? E aí eu questiono de novo o cliente e pergunto assim: isso é um investimento a longo prazo, então não é uma coisa assim que você tem que pensar no seu futuro. Você precisa pensar daqui a 10 anos, daqui a 12 anos. Você tem que pensar economicamente nas suas finanças pessoais, porque se eu te ajudo a reduzir o custo, que é a tua energia, eu vou te ajudar no teu lado financeiro. Então, isso assim, às vezes, quando a gente, eu como empresária também, a gente viveu essa instabilidade agora, o que que vamos fazer? Daí tu se desespera, né? Não, vamos passar. Se eu instalar energia solar agora, né?
eu vou ter uma redução, além de eu ter o benefício que é a não estar nessas novas transições que está tendo da legislação, eu vou estar economicamente me resguardando um lado para investir em outro lado que talvez vai faltar. Então, é isso que eu gosto de explicar para o cliente, né? Que, às vezes, quando tu não está pensando no teu financeiro, tu está fazendo um cálculo, eu vou gastar tudo isso agora, né? Que é o questionamento que eles falam para mim. Mas eu vou gastar tudo isso agora. Então, leve ele a pensar assim, se eu te ajudar economicamente, não pode, né? Pensando assim, vamos fazer um planejamento financeiro para você também. Então, é difícil fazer um planejamento financeiro, né? Ainda mais nós mulheres, né? Que a gente gosta de estourar o orçamento do cartão, Que mas isso, assim, mulher? então a gente precisa ajudar o cliente também. Então, a gente precisa ver o que ele precisa organizar. Então, para a gente poder também organizar o nosso fluxo de vendas, né? Não podemos, assim, a gente tem que pensar assim, não só pensar no eu, tem que pensar no outro também, né? Então, isso eu gosto de conversar com os clientes e ver qual o benefício que hoje, se tu reduzir a tua fatura de energia, o que você vai te ajudar em qual parte do seu financeiro, né? Não, muito interessante essa perspectiva, né? Porque acaba mostrando para o cliente o caminho das pedras, né? Vamos dizer assim. Às vezes Isso mesmo. você tira ele daquela perspectiva de, nossa, eu vou ter esse gasto, eu vou desembolsar isso, né? E aí você muda para uma perspectiva de, olha, você vai fazer um investimento no qual vai ser necessário um planejamento financeiro, e eu estou aqui disposta, né? Disposto a te ajudar a planejar isso. Estou aqui para É, te fornecer esse benefício, né? Muito legal, é. Camilo, parabéns. O que eu queria compartilhar com vocês também, que foi logo no início, lá em 2018, quando a gente começou, a gente tinha um questionamento por parte da gente, mas eu conseguindo conduzir o cliente, eu não estou conseguindo convencer, né? Porque a gente fazia todo o papel de comercial, chegava lá no banco, e aí o que a gente fez? A gente sentou com os agentes financeiros, vamos fazer treinamento então, vamos lá. Então, o que a gente mostrou para eles, né? Uma outra perspectiva. Faz aí uma relação dos clientes de vocês que não conseguem pagar, dá um exemplo, o cartão de crédito. E aí, dão a solução para eles de fazer um financiamento solar para diminuir os gastos com a fatura de energia e investir o dinheiro onde ele não está conseguindo. Onde ele não está conseguindo. E foi aí que a gente viu que deu muito certo. Por quê? Porque a gente não estava simplesmente vendendo um sistema solar. A gente estava ajudando o nosso cliente a sair de um problema e resolver outro problema. Então, o próprio agente financeiro entendeu, então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Né? Nesse momento de instabilidade econômica, nesse momento que a gente vai viver, né, 2023, que está por vir. Então, com a alteração de algumas normas, a gente tem que achar soluções, né? Porque de problema a gente está cheio. Então, a gente tem que pensar na solução do problema, né? Quando lá na empresa, quando vem assim, meu Deus, deu um problema. Eu falei, tá bom, qual que é a solução? Eu não quero saber qual é o problema, eu quero saber qual é a solução que você tem para o problema. Porque às vezes, quando a gente só está focado no problema e está esquecendo de ver várias oportunidades que tem, que é a solução desse problema, né? Então, a gente precisa, nesse momento, como empresário, como família, né, pensar na solução dos nossos problemas. Se o meu problema hoje é conta de água, conta de luz, cartão de crédito, como que eu vou enfrentar isso no próximo governo? Não, vou fazer então, vou fazer a energia solar, vou reduzir minha fatura, o que vai sobrar da energia solar eu vou investir na água, vou investir na internet, vou investir no supermercado. Então, isso a gente tem que mostrar para o nosso cliente. Então, a gente tem que ajudar ele a ver uma solução para esse problema, né? Então, quando a gente se defrontar com essas perguntas, assim, como
né? Não posso investir agora, tá bom. Mas o que que eu posso te ajudar como empresa a te ajudar a sair dos outros problemas? Qual que é o Muito seu bom. maior problema hoje? Ai, meu Camilo, meu maior problema hoje é o cartão de crédito, tá? Então tá bom. Então vamos Camila, eu investir. vou fazer um parênteses aqui. Eu tô imaginando você com esse Ah, cartão. Gente do céu, ela tá falando demais. não, é que é assim, ó. Eu não uso muito cartão, porque eu, que nem diz, eu sou meio segura demais, né? Mas assim, eu vejo que a maioria assim é o cartão, então eu fico falando, né? Então, porque é a experiência que eu tenho de falar com o cliente todo dia, eles comentam, né? É, isso é E muito aí eu importante. faço, é muito importante. Daí tu orienta, né? Vamos tirar de uma ponta, investir na outra ponta. Então, isso é a solução. Sem contar que, né, eu sou apaixonada por energia solar, então os benefícios incríveis, né? Então, você tem que falar para eles, pedir para eles participar dessa, né? Que hoje muita gente ainda tem dúvidas se vai funcionar e como vai ser, e se eu precisar, como é que quem eu vou chamar. Então, isso é umas dúvidas muito importantes que tem bastante ainda nesse segmento. Não, muito bom. E Camila, nesse assunto, né, já que a gente já entrou em vendas, né, já estamos iniciando o episódio assim, eu queria aproveitar e te perguntar, né, como é que foi a sua primeira venda? Você lembra? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. A minha primeira venda foi incrível, foi mesmo, porque eu cheguei na casa do cliente e aí eu apresentei o produto, né? Ele simplesmente ele não esboçou nenhuma reação comigo. Se ele tinha entendido o produto, se ele tinha entendido qual era o significado do produto, e aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que que eu O que que eu faço, né? faço? né? Aí eu falei assim para ele, bom, então vamos fazer o seguinte, né? Porque o senhor não está acreditando no meu produto, então eu vou instalar o sistema solar para você. Eu vou colocar a rodar o sistema solar para você. E se você não gostar, você me devolve. Foi bem assim. Gente, Foi bem assim. E aí ele me olhou, né? Ele respondeu, tá bom, né? Mas assim, foi assim, eu senti no momento que eu precisava fazer com que ele e os vizinhos, os familiares dele, vissem o produto rodando, para dizer, poxa vida, né? Funciona mesmo, né? Hoje ele é meu cliente número um e ele sempre fala assim que ele não acreditou no início, né? Porque imagina, umas placas em cima da casa me dá economia, né? Me gerar luz e daí era muito assim, né? Aqui nós somos uma região muito assim que o pessoal tem que ver para crer, né? Então vamos lá, então vamos instalar. E aí foi assim que foi a minha primeira venda, né? Eu instalei, montei, fiz rodar o sistema na concessionária e aí depois ele me pagou. Foi bem assim. gente, eu fico pensando, né? Hoje em dia, eu acho que vai ter gente que vai tacar pedra, mas tudo bem. Hoje em dia é mais fácil, né, vender energia solar. A gente vê as histórias que passam aqui pelo boteco e assim, hoje é mais fácil porque o pessoal tem acesso à informação, o pessoal tá vendo nos Sim, telhados, vendo o vizinho, né? Enfim, a gente vê essa propagação. Mas chega um ponto também que é importante a gente avaliar, né? Como é que a gente vende de uma forma diferenciada nesse mercado que está crescendo, nesse mercado que tem tantas empresas surgindo, né? A uhum. gente até comentou, né, antes de entrar aqui da Intersolar, por exemplo. Então, assim, a gente viu o tanto de pessoas que tinha naquela feira.
o tanto de novidade, tanto de empresa nova, e assim, como é que você faz para você se destacar, né? Como é que faz para você se Sim, diferenciar? Hoje, nas suas vendas, Camila, você vê algum ponto assim que você falaria, olha, gente, esse é o meu diferencial? sim, hoje sim. Hoje a gente vê e a gente também, quando vai interferir no aspecto que a gente, de qualidade do serviço, a gente até agradece o cliente, né? Agradece a oportunidade, mas infelizmente nós, como empresas, a gente não executa, porque a gente acha muito importante, né, que tenha-se um processo e que como a gente ama e sabe que isso é real, já, né, as pessoas ainda, quem tem dúvidas pode ficar nosso Instagram, Facebook, quiser entrar em contato com a gente, pode ligar e tal, conversar, bater papo, integradores que tiverem dúvidas, né? A gente sempre está aberto, né? Não tem essa coisa de rivalidade, não tem essa coisa de concorrente. A gente está aqui para se ajudar, porque se o sistema da K2 funciona e todos têm que funcionar para a gente conseguir continuar vendendo, né? Então, a gente segue essa linha de pensamento, né? Um ajudando o outro que vai dar o resultado final positivo, né? Com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar, a gente falou bastante aqui de planejamento, né, também. E eu Uhum. adoro falar sobre isso, você me acompanha, você sabe. Sim, Eu queria aproveitar para perguntar essa questão assim, como é que vocês se planejaram, né, desde o início, 2018, a gente está em 2022, como é que vocês planejaram a questão financeira da empresa, né? Se a gente for pensar, quando vocês foram iniciar a empresa, né, teve a questão de plano de negócios, teve o desenvolvimento de fluxo de caixa, e hoje vocês estão num patamar diferente do que estava antes, né? Como é que vocês fazem sim, essa questão do planejamento de vocês? sim. O planejamento, ele é muito importante, né? Então, a gente já se planejou para o ano que vem, 2023 e 2024. Na questão, a gente está. Aquilo que eu tinha comentado com você, não precisa você saber, né? Então, hoje você não precisa saber de tudo, mas você precisa procurar pessoas que saibam, né? Então, a gente procurou o nosso contador orientou quais são as raízes financeiras que a gente vai usar, né, em termos de tributação, e o planejamento nosso sempre o que que a gente faz, né? A gente nunca, sempre trabalha com um caixa positivo, tá? Então, a gente vai fazer um investimento, a gente sempre tem um planejamento para aquele investimento ocorrer, né? Então, não é assim, eu vou abrir hoje para amanhã uma filial, tá? Ela estava no meu planejamento, qual foi os caminhos que me levaram até lá, né? Porque a gente gosta de ir pelo mais fácil, né? O rápido. E aí, às vezes, em quando o rápido e o mais fácil nos leva para um buraco negro que a gente não sabe como vai sair de lá. Então, a gente começa a planejar e a estruturar a empresa conforme o planejamento que vai ter em 2023 e 2024. Então, o, conversar com com contadores, com investidores, com distribuidores é muito importante. Eu saber o que o distribuidor planeja para 2023, para 2024, porque eu sendo pequenininha, mas eu preciso ter o meu distribuidor alinhado com o meu planejamento, porque é importante financeiramente, eu dependo do meu distribuidor e ele tem que estar enquadrado no meu planejamento estratégico da empresa. Então, ter esse vínculo de comunicação com o distribuidor, eu acho importante. Então, eu ligo para eles, pergunto: vocês já fecharam o planejamento estratégico de vocês? Como que vai ser 2024 para mim alinhar o meu planejamento aqui da empresa também, né? Não, Camila, vamos ter uma redução de painel dessa potência. Não, não vamos ter. Então, eu já coloco no meu planejamento
que eu vou trabalhar com uma redução de mercadoria, de inversores, de microinversores, de painéis, tudo dentro do meu planejamento. Foi interessante você tocar nesse assunto, né, nessa perspectiva, achei bacana. Quando você vai falar com um distribuidor, no caso, como você está explicando, né, e essa questão de déficit, né, ou de superávit de equipamentos específicos que você já costuma trabalhar e tudo mais, como é que você vê a relação do integrador com o distribuidor em termos de parceria mesmo, como você está descrevendo, sabe? Eu falo isso porque eu sei que tem gente que está aqui nos ouvindo, né? E eu conheço, eu Uhum. até brinco com os integradores, falo para eles, gente, vocês são muito pula como é que fala? Vocês ficam pulando cerca, né? Porque às vezes você atende com alguém, né? Fala com alguém, aí Sim, passa um tempo, você vai lá, pula uma cerca e é atendido por outra. E não, tem integrador também que é quase um casamento, assim, não larga, pode subir, pode descer preço e tá lá junto com o distribuidor. Então eu queria saber da sua visão, né? Já que você trouxe esse assunto assim de se planejar baseado no planejamento dele. Achei bem bacana essa é. perspectiva sua. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Convidar os amigos integradores a conhecer o ecossistema Gerando Falcões, voltado para o desenvolvimento social, que tem como objetivo tornar as favelas peças de museu. Ah, esse recado é importante, hein? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa mesa de amigos empreendedores que eu tô muito feliz porque uma das minhas mentoradas conseguiu ser promovida no trabalho e a outra está desenvolvendo um plano de negócios para a empresa que é o sonho dela. Juntos podemos ir além. O sol é para todos e a dignidade também. Para alguém ter dignidade, ela precisa receber uma oportunidade. E a falta de dignidade afeta, constrange a nossa cidadania. Cidadania é sobre sua coragem em colaborar. Cidadania é sobre transformar o Brasil. Acesse www.gerandofalcões.com e saiba mais. O que que eu faço, né? Eu procuro fazer reuniões, né? Videochamada, conversar, conhecer, sempre estar ligado com ele, né? Toda semana eu pergunto, toda semana, porque a K2 ela é formada hoje por 9 ou 12 distribuidores, agora de cabeça, né? Eu tenho que ir lá na listagem e olhar. A Mas minha a gente, cara, assim, né? Depois de eu ter falado assim, não, tem gente que pula cerca e tal, e você assim, não, eu falo com 9, 12 sim, sabe por que que é importante? Assim, mas são 9, 12 fiéis, assim, que a gente não larga, entendeu? Foi um que fiéis. começou lá no início da K2, outro que apareceu lá no meio da K2, porque a gente vive num mercado muito instável, digamos assim, né? Então, a gente tem que ter parcerias fortes, aliadas, né? Que tu pode ligar e conversar, e eu não sei você, mas assim, é bem engraçado essa questão, porque tu cria afinidade com aquele atendente do distribuidor. Aí, às vezes, quando troca o teu atendente, né? Ai, mas eu queria fulano, porque a fulano salvava a minha vida, entendeu? É bem assim. E aí, a gente cria uma relação de amizade com o distribuidor, né? Então, às vezes eu brigo muito, né? Brigo muito, né? Vou voltar lá pro comercial, brigo muito. Escrever o WhatsApp é bom, é legal, mas tu não passa sentimento. Então, às vezes, quando tu escreve pro distribuidor, mas e daí fica uma coisa congelada, né? Então, eu sou Fria, muito de né? ligar. Eu sou muito de ligar. Faço videochamada e chamo eles e vejo eles e ligo, pego o telefone e ligo e me ajuda a resolver isso e vamos junto resolver isso. O que que tu pode me ajudar? Então, é bacana isso, é importante ter esse vínculo direto aí, essa ligação direta com o distribuidor. Não, eu achei muito legal a sua perspectiva, né? Porque é legal a gente enxergar a cadeia, né, que a gente está inserido e identificar quem pode nos ajudar em determinadas situações, mas também ter ali esse vínculo, né? De fato, eu brinquei com a questão de pular cerca, mas você acaba gerando vínculo com essas pessoas, né?
Então, Sim, acaba sendo uma extensão dos seus negócios. Eu costumo dizer que na Solar vende bem quem compra bem. E comprar isso bem mesmo. não necessariamente está ali voltado ao preço, né, a gente tem a questão de Não, qualidade dos equipamentos, como é que os equipamentos chegam, essa questão do vínculo, né. Às vezes tem integrador que fala para mim: "Tati, na hora de vender é aquela beleza, né, o cara me dá todo o suporte, tal, tal, tal. No primeiro momento que eu preciso falar, eu não consigo, né, não consigo alcançar". eu tô aqui rindo porque eu lembrei, a Lá primeira vem os venda você casos. vai para o Havaí, né? Eu estava rindo aqui porque eu me lembrei, o meu primeiro distribuidor, quando veio, ele parecia que estava indo para o Havaí, né? Para o Havaí? Estava te levando para o paraíso. E aí é muito bom, né? Muito engraçado. Mas é Ai, legal, é legal. Então, por isso a gente tem que falar, se comunicar. Então, a gente está perdendo essa essência, tá? A tecnologia ela é muito boa, ela é bacana, é legal, mas a gente perde isso, né? De falar, né? Às vezes, enquanto tu tá. Esses dias eu fui num restaurante e daí me chamou a atenção, porque. Vou contar um caso aqui da minha casa, né? Eu terminei o almoço, mandei um WhatsApp para todo mundo. Pode almoçar, porque tava todo mundo no celular, né? E aí todo mundo gente, olhou para mim, o que é isso? Eu falei, claro, tá todo mundo no celular, vou mandar um WhatsApp, né? Tá pronto o almoço. E aí a gente perde isso, né? De falar, de conversar, e a gente precisa, né? Às vezes, quando tu chega no distribuidor, tu chega no cliente, eles querem só conversar, com bater um certeza. papo, assim, igual nós estamos batendo nosso papo aqui. Maravilhoso. Ah, obrigada, Camila. Fico muito feliz de você estar aqui, de verdade. Eu senti a sua energia, seu astral, e eu achei que combinou muito aqui com o podcast, viu? Obrigada, obrigada. Pensando ainda, engatilhando esse assunto, né, tem algo que você acha que falta, né, vamos dizer assim, nesse grupo aí de distribuidores, né, você vê, assim, você tem alguma visão que: "Nossa, gente, no mercado eu acho que falta isso na cadeia de valor, no que tange à distribuição de equipamento". Tem algum ponto que você vê ou não? Assim, o que eu bato forte, assim, nessa cadeia, assim, que eu bato forte com as pessoas que estão diretamente ligadas aqui, é o comunicar mesmo, sabe? Quando, assim, tem os altos e baixos, né? A gente sabe, a gente já passou por várias questões, assim, teve um momento que demorou a chegada de inversores, teve um momento que demorou a chegada de painéis solares, mas assim, o comunicar, né? Porque às vezes quando tu não para o fluxo da tua empresa, né? Tu continua caminhando, né? Então, se eles comunicassem assim, ah, Camila, vai terminar os painéis, então qual que é o teu fluxo? O que que tu tem de programação para frente? O que que tu... Quantos painéis você já tem vendido, entendeu? Para não ser aquele boom, assim, ó, não tenho mais, entendeu? Então daí tu fica assim, e agora faço o quê? Vou pro Havaí ou resolvo o problema, entendeu? Vou para Então Bahia. tu fica assim, nessa impasse, né? Então eu acho que eles deveriam comunicar as empresas, a gente, assim, do como que isso que voltamos lá pro planejamento estratégico deles, né? Sim, Envolver a gente no planejamento deles, entendeu? Hoje eu tenho a empresa de energia solar que vende super bem para mim, então eu preciso comunicar ela como que vai estar o meu planejamento, se ela está inserida nele ou não, né? Se está contando com a empresa para fluir o produto dela, né? E a gente, às vezes, em quando, vai colocando no banco, vai colocando na instituição financeira, e aí, quando sai lá da instituição financeira, opa, não tenho mais. E aí, a gente não sabe para onde ir. Aí, a gente tem que ter um monte de. Aí, a gente fica pererecando lá, né? E começa a pulando pererecar lá cerca. para ver quem tem o meu produto para me salvar, entendeu? É assim que funciona. Mas Não, é um mercado muito bom de trabalhar, quem está escutando nós aqui sabe, e importante eles colocar nós no planejamento estratégico deles, sim, não, de muito bom. distribuidor.
Muito bom essa visão. E vamos lá, né? A gente aqui, duas mulheres no boteco, batendo esse papo maravilhoso sobre solar. Como é que você vê a participação de mulheres no setor, Camila? Eu acho maravilhoso, porque além da gente ser mãe, a gente tem outro feeling, né? A gente tem muitos insights e a gente pode contribuir bastante, porque a gente tem esse lado de mulher, né? Que a gente consegue ver assim, é, a gente é meio crica também, né? Ô, Quer tudo gente, organizadinho, quer será que tudo eu sou crica, varridinho. gente? Será que eu sou crica? Não respondam. A gente meio clica, assim, daí a gente tem uma visão, é, procurem, assim, né, os gestores que são homens, né, englobar as suas mulheres, né, nesse fluxo, porque, às vezes, quando eu sempre falo assim, a gente tem uma visão muito ampla. A tua empresa nada mais é do que um fluxo, e ele começa lá nas vendas e termina na pessoa que limpa a tua empresa, que participa da tua empresa. Por quê? Porque ela sabe de tudo. As mulheres, ela têm uma visão bem ampla, né, do que pode ser melhorado. Elas têm uma voz bastante ativa. Eu acho que as mulheres, esses últimos anos, trouxeram um nível de empoderamento muito significativo para, assim, a gente inspirar outras mulheres, né? É um papel muito importante. Eu, quando me olho assim no espelho, eu vejo assim, não, eu preciso inspirar outras mulheres para a gente, para elas saberem que a gente pode tocar o nosso negócio, tocar nossas famílias e ter uma relação muito boa no dia a dia, né? Então, hoje eu sou mãe, sou esposa, sou empreendedora, sou empresária e a gente tem que ir à luta, que nem eu falei. Tu tá no furacão, é no furacão que tu vai achar a solução. Né? Não é em águas paradas que a coisa acontece no furacão, que daí tu vê oportunidades. E criar uma teia de pessoas no mesmo, que tem uma visão estratégica boa. Então, conversar, é, assistir o podcast, seguir vocês, né? Então a gente segue, a gente olha, não, olha, essa semana eles estão falando desse assunto, vamos nos ligar, vamos nos inteirar desse assunto, entendeu? Então a gente não pode, esse mundo, principalmente de energia solar, a gente não pode ficar parado. Todo dia a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que buscar parceiros, todo dia a gente tem que buscar pessoas que sabem mais do que você, para você poder aplicar lá no teu segmento. Não, muito bom, Camila, muito bom mesmo. E, bom, pensando aqui, né, nesse cenário de saideira, depois desse bate-papo incrível, a quem ou a que você brindaria hoje? Hoje eu brindaria a você, né? A pessoa mais importante. Eu? Claro, mulher, guerreira, de um sorriso lindo, né? O nosso podcast, a gente só espera o sorriso lindo dela. E o agradecimento sempre por você estar aqui e por você ter a iniciativa de começar. E isso foi muito importante para nós, apoiar nós nesse segmento e trazer cada vez mais conhecimento, né? Então, tudo que você traz para nós é importante. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito, muito, muito agradecer sempre, né? Primeiramente a Deus por nos possibilitar de colocar pessoas maravilhosas no nosso dia a dia e cruzar as nossas vidas, né? Nossa, gente, fiquei surpresa agora. Aquela, sabe aquele momento? Muito obrigada, Camila, muito obrigada mesmo. Eu fico assim, lisonjeada, né, pelo brinde. Nossa, de verdade, não estava esperando. Obrigada mesmo. E é muito bom saber que você tem essa perspectiva sobre mim, sobre o meu trabalho. Fico muito contente mesmo de estar aqui com você nesse momento e a gente está aqui celebrando, né, essa troca de experiências rica. Acho não, né? Acredito que muitos integradores ouvindo a sua história vão se inspirar, vão agir nas empresas deles. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui disponibilizando a sua história, disponibilizando o seu tempo. Muito obrigada, viu, Cá? Eu que agradeço de coração. Você é uma pessoa muito cheia de luz, energia. Então, a gente
quando tá assim, precisa, vou pro podcast, vou lá escutar aquela risada linda, maravilhosa, vai energizar o nosso dia. Então, a gente se inspira muito em você, parabéns, continue sendo essa mulher incrível que você é, né? Porque a gente precisava mesmo, né, ao longo do nosso dia a dia, igual eu falei, e é um dos que eu sempre falo, né? Que problema a gente está cheio, então a gente precisa de soluções. Então me traga a solução, porque o problema eu já tenho. Então a gente precisa de pessoas como você mais e mais e mais. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história e fazer parte dessa rede de empreendedores solares, acesse www.botecosolar.com.br e se inscreva. Te espero lá, hein?